chegando para o nosso comentário dominical, hoje carregado um pouco de indignação, porque nós temos 2 Twitter, entre aí vocês vão ver, está no portal Jogo Aberto também, sobre um dos técnicos do judiciário brasileiro que ajudou a desvendar a roubalheira da Lava Jato. E ele mostra categoricamente todas as roubalheiras. Mas um fator interessante facilitou para que o presidente Lula pudesse vir a ser candidato a presidente da República. Só que o fator alegado, justificado pelo ministro Fachin, é de que o presidente Lula não podia ser julgado a não ser, no estado onde ele mora, lá no endereço dele. Engraçado. Imaginemos, ministro Fachin, se todos os ladrões que tem no Brasil, de Manaus ao Rio Grande do Sul, para ser julgado, senão esse rapaz não pode ser julgado aqui no Rio Grande do Sul, porque ele é de Manaus, tem que mandar o processo dele para Manaus. Tudo bem. Aí o ladrão do Rio Grande do Sul, que roubou lá em Manaus, não, a justiça de Manaus não pode julgar o marginal ou ladrão que assaltou, que matou aqui em Manaus. Ele tem que ir para o julgamento lá no estado dele, o Rio Grande do Sul. Olha, eu acho que a Força Aérea Brasileira tem que ter aviões cruzando esse Brasil todinho, porque tem quase marginal preso nesse país, bandido preso, do que a população que está solta. O país está evoluindo tanto na roubalheira, na safadeza, e cada vez que tem uma decisão que deixa chocado a família brasileira, as pessoas que têm caráter retilíneo. Caráter retilíneo não é todo mundo que tem, não. Para ser profissional de imprensa, você tem que ter dignidade edificante. Você não pode brincar com jornalismo. E é por isso que eu trago hoje aqui, dentro do meu comentário, vai entrar um Twitter de um dos técnicos da Lava Jato, que fez o levantamento da roubalheira. E ele vai dizer de um por um a quantidade, os bilhões, 14, 15 bilhões desviados. E que um só ministro com uma caneta anula tudo que o juizado do Paraná fez, não é? Que a segunda força maior da justiça, lá no Rio Grande do Sul, em segunda instância, por desembargadores daquela região, decidiram, também foi nulo. E decidiu também a decisão, por unanimidade, do Superior Tribunal de Justiça. Mas quem anulou tudo isso não foi o STF, não. Eu não posso criticar aqui o STF. Quem anulou tudo isso foi só o ministro Fachin. Eu acho que naquele dia ele se sentiu mais poderoso do que Deus, mais poderoso do que nosso Senhor Jesus Cristo. E como jornalista profissional, ético, bem formado, eu venho de uma escola de jornalismo que tinha o professor Maurício Azedo, que ensinava lá na PUC como é que se faz jornalismo. Jornalismo que não é verdadeiro, que não é verdade, não é jornalista. É informação de pulhas profissionais que não têm dignidade edificante para ser um jornalista profissional. Com todo respeito ao ministro Fachin. Ministro, assista 14, 15 bilhões que esse rapaz ajudou a desvendar, e ele dá o nome a cada um. Aí todos agora que foram julgados, primeiro em Curitiba, depois no Rio Grande do Sul e finalmente no STJ em Brasília.
Tá tudo nulo, não vale, tem que começar tudo do zero. Porque esses processos têm que correr no domicílio residencial do marginal, ou do bandido, ou do político corrupto. Né? Eu não vou chamar o político corrupto de marginal, de bandido, porque tem deles hoje com os melhores cargos da República. Aí fica chocante. Esses podem roubar, desviar, mandar para fora, que são intocáveis. Como se fossem os intocáveis de Chicago, de Al Capone e de outros, de Don Corleone e outros poderosos que intimidam e que os contrariarem pode morrer. Porque eles mandam matar ou mandam o marginal da laia deles ir lá e dar uma facada no cidadão para tirar ele de cena. Esse é o jornalismo que eu sei fazer. Mas eu dividi o programa de hoje, o comentário de hoje, em duas etapas. E na segunda etapa, para chamar a atenção do governador do meu estado, eu falo de Teresina, capital do Piauí, onde tem um portal chamado jogoaberto.com, que não tem medo de ninguém. Então vejam bem, nós estamos sugerindo ao jovem governador do Piauí, em 2 twitters, né, que a gente fez para ele, mostrando também a riqueza que simboliza o Rio Poti. E como se trata de Nordeste, né, as pessoas não precisam ter vergonha de ser nordestino. Ao contrário, tenham alegria e dignidade de dizerem que são nordestinos. Essa gente brava do Brasil que migra para São Paulo para fazer nos edifícios o que os paulistas têm medo de fazer: ficar de pendurado, pintando prédio, construindo prédios, etc, etc. Então, em nome dessa família nordestina, que eu quero chamar a atenção do governador Rafael Fonteles, que o estado do Pará tem tantas terras molhadas como tem o Piauí. Lá tem uma chuva diária às 15 horas da tarde. Então vejam bem, no caso do estado do governador Rafael Fonteles, tem um exemplo a ser mostrado. O rio Poti, que nasce na Serra da Ibiapaba, no Ceará, dentro do Ceará ele tem, governador Fonteles, 160 quilômetros de rio Poti. E para cada 10 quilômetros, acho que um dia eu falei para Vossa Excelência, a cada 10 quilômetros ele tem uma barragem. Nós temos da divisa do Ceará até desembocar no gigante Parnaíba, que banha o Piauí e o Maranhão, o rio Poti tem 360 quilômetros dentro do solo piauiense. Sabe quantas barragens tem o rio Poti no solo do Piauí? Nenhuma. Nenhuma. Em 160 quilômetros, os cearenses têm 16 barragens, uma para cada 10 quilômetros. Em 360 quilômetros de rio Poti, o Piauí não tem nenhuma barragem. E é Nordeste. E dizem por aí que o Estado é pobre. Não. O Estado não é pobre. O Estado é riquíssimo. O Estado tem uma estrutura de riqueza tão grande quanto os estados maiores do sul do país, nos mananciais de águas. E eu queria sugerir ao governador Rafael Fonteles, que com 100 dias de governo já vem mostrando que é um governador diferente, e eu estou corroborando com o governo dele como jornalista, como homem que quer o desenvolvimento do Piauí, do Brasil, do Nordeste em especial. Qual o caminho seguir? O Pará, com tantas terras molhadas, não desenvolvia a sua agricultura, o seu progresso. O que os paraenses fizeram? Foram buscar, um consulado do Japão para o estado do Pará.
E foi lá nesse consulado do Pará que eu fui buscar ajuda durante o governo Alberto Silva, quando eu era líder dele na Assembleia Legislativa, trazendo a JAICA, que levantou a Carta Náutica do Rio Parnaíba, que tem credibilidade no mundo inteiro, provando que o Rio Parnaíba é perfeitamente navegável e tem somente um ponto crítico de 90 centímetros, caracterizando o quê? Com chatas, o Parnaíba é navegável das nascentes ao Atlântico, onde forma o único delta das Américas, só dependendo ainda fazer as comportas, as eclusas de Boa Esperança. Dito isto, governador Fonteles, eu hoje venho aqui porque eu estou acompanhando o seu governo, fosse o seu governo, do Manuel, do Joaquim, do Antônio, do partido esse, do partido aquele, eu acho que não se pode condenar todo mundo dentro do PT. Dentro do PT tem ladrões, tem bandido, tem corrupto, mas tem também cidadão, tem gente humilde, séria, tem políticos que vão se revelando. O jovem governador do Piauí começa a se revelar como um governador dinâmico, já foi à Europa, já foi para a Estônia, para Portugal, já deixou 2 escritórios do Piauí lá. Não há demonstração de que, como professor emérito, dono dos melhores colégios do Piauí, ele está governando para o povo do Piauí, para o bem do Piauí. Governador Fonteles, vá a Brasília, vá na Embaixada do Japão e peça um consulado para a capital Teresina e para o Piauí, para transformar o Rio Parnaíba, com a ajuda da JAICA, como fez Belém. A JAICA tem 50 milhões de dólares por ano para ajudar estados pobres do terceiro mundo, cidades pobres do mundo inteiro. E eles querem trazer os camponeses do Japão para ensinar e, consequentemente, o próprio japonês que vem plantar aqui, exportar para o Japão e para o mundo. O governador Rafael Fonteles, traga, vá buscar. Os japoneses não irão se negar a criar em Teresina um consulado do Japão para o aproveitamento das ricas margens do Parnaíba, das ricas margens do Rio Poti. Agora, explicando, no solo do Piauí, o Rio Poti tem 360 quilômetros. Se fizer uma barragem a cada 10 quilômetros, como fizeram os cearenses, nós vamos ter 16 barragens molhadas, lavadas no Rio Poti. E nós teremos, são 2 margens, 720 quilômetros de área irrigável, produtiva, para exportar para o mundo verduras, legumes e frutos. Então, governador, eu estou acompanhando o trabalho de Vossa Excelência e eu sou muito criterioso. Eu não tenho paixão por sigla nenhuma. Eu fui do PMDB, que agora virou MDB de novo. Fui parlamentar 3 anos, 3 mandatos, 3 vezes. Fui 3 vezes primeiro suplente de deputado federal. Nunca deixaram eu ir para Brasília, porque se eu fosse eu não sairia mais de lá. Governador Rafael. Então quero encerrar o meu comentário, que já está ficando longo, dizendo ao jovem governador do Piauí, vá a Brasília, vá à Embaixada do Japão, se puder ir segunda-feira, vá logo. Segunda-feira. Que o governo do Japão, o embaixador do Japão, vem conhecer o Rio Parnaíba, vai sobrevoar o Parnaíba, o Poti, e vai dizer, meu Deus, tanta terra molhada, tanta terra fértil, que em qualquer um outro lugar do mundo daria para abastecer uma grande parcela de capitais, de países do mundo. Eu acho que essa proposta, governador Rafael, ela é muito séria. Mas no próximo domingo, governador, eu volto com a proposta tão avançada como essa, que eu fico doente.
de ver a riqueza que o Piauí tem, e eu não vejo a Assembleia Legislativa do Piauí discutir isso. Eu não vejo a bancada federal do Piauí em Brasília discutir isso. Eu não vejo ninguém defender isso. O que é que essa gente faz em Brasília? O que é que essa gente faz na Assembleia Legislativa que não debater as riquezas e o aproveitamento dessas riquezas para gerar felicidade no campo do emprego para a gente, não só do Piauí, mas de todo o país? Olha, é o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo, trazendo outra grande e arrojada proposta para o governador Fonteles, Rafael Fonteles, que já deu a mostra de que veio para fazer diferente. Tchau e até o próximo domingo. Essa lei anticorrupção, ela diz o seguinte: ela que criou a delação premiada, que permitiu que os empresários denunciassem os atos de corrupção, e criou também o acordo de leniência, que é a delação premiada da empresa. Tá? A delação premiada da empresa. Então a empresa, ela vai pagar uma multa, ela vai devolver o dinheiro que ela desviou, que ela ajudou a desviar pela corrupção, e ela vai ter que mudar seus hábitos. Então ela vai ter que ter mais transparência, mais governança e uma atuação mais ética. Basicamente é isso. Eu era o coordenador dessas comissões. Então nós negociamos o acordo de leniência com várias empresas da Lava Jato. Várias. E é simplesmente assustador. Essas empreiteiras todas da Lava Jato, o senhor que... Todas. Eu sentei, por exemplo, com uma das maiores delas, né? Para discutir. Eu vou pegar aqui a relação. Olha que interessante. A UTC devolveu 570 milhões de reais. Eu estou falando aqui de empresa, tá? Não estou falando de pessoas. Devolver daquilo que ela assume ter sido desviado. Isso. E não é só que ela assume, é que ela assume e que ela entrega as provas. Isso é importante. Sem contar o que não... Sem contar o que não se descobriu. Isso aí é só o que descobriu, tá, gente? Só o que descobriu. Vamos lá. UTC, 570 milhões. UTC. Odebrecht devolveu 2,7 bilhões. Bilhões. Tadinhos. Odebrecht. A SBM, que tinha contratos com a Petrobras, devolveu 1,3 bilhão de reais. A Andrade Gutierrez devolveu 1,4 bilhão de reais. A Braskem, 2,8 bilhões de reais. A Tecnip, 819 milhões de reais. A Camargo Correia, 1,4 bilhão de reais. A OAS, 1,9 bilhão de reais. A Nova Participações, 516 milhões. Samsung, 811 milhões. Sicpa, 760 milhões. E o Rolls-Royce, 93 milhões. Samsung é Samsung? É a Samsung Heavy Industries. Não é a Samsung que faz celular? É do grupo, mas mas era uma empresa que cuida de... Ainda bem que o meu iPhone. De poços de perfuração de petróleo. Somando tudo isso, Rica, sabe quanto? Tenho até medo de perguntar, mas vamos lá. 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais só do que eles confirmaram ter desviado e devolveram numa delação. Fora o que a gente não sabe, o que, enfim... Fora o que não se descobriu e tal. Então, aí eu vejo hoje muito jovem que está aí na universidade hoje, e eu vejo também alguns youtubers aí, né, que ficam falando que não existiu corrupção. Ou que existiu, mas o candidato aí da oposição não tinha conhecimento. Não tinha bobo ele. Pessoal, ninguém devolve 15 bilhões de reais se não tiver corrupção. Fora que a gente viu as provas. E assim, o relato é um relato assim... Não, ou seja, são 15 bilhões que o próprio cara está confirmando ter participado do esquema de corrupção. Que ele paga. Ele paga de volta porque ele confirma. E tem gente que ainda tem dúvida. Tem dúvida que se teve corrupção ou não. E o relato, esse relato dessa empresa que eu participei, da comissão, são 1.200 páginas. 1.200 páginas relatando os esquemas de corrupção que eram praticados. Até Santa Casa, que é o hospital filantrópico, até Santa Casa, eles envolviam nos esquemas de corrupção. E era assim, o relato o dinheiro foi entregue numa mala, num restaurante do hotel tal dia, tal hora. Está aqui só ir atrás que acha. Transferência para empresas que eram abertas no exterior, as offshore, famosas offshores, né?
o valor lá, o montante da transferência. Mas aí quando você rouba um hospital, por exemplo, a Santa Casa, não é genocídio. Não. Aí é... Não, imagina o que esses 15 bilhões de reais não poderiam ter salvo de vidas, na saúde, na educação.